Olá, amados e amadas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. É uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar da palavra de Deus e assim alimentarmos o nosso espírito com o seu Santo Evangelho. Eu quero saudar a cada um de vocês que nos assistem no dia de hoje com a palavra de Mateus, capítulo 25, o versículo 40, aonde nós lemos assim. Jesus Cristo diz: quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Repito mais uma vez, o próprio Jesus, ele nos fala: quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Jesus aqui estava falando sobre algumas atitudes direcionadas a determinadas pessoas. E de forma especial, determinadas pessoas que passavam por situações de dificuldade. Quando nós estendemos a nossa mão para ajudar alguém que precisa do nosso apoio, que precisa da nossa ajuda, é como se nós estivéssemos estendendo a mão, é como se nós estivéssemos fazendo um gesto de amor e de cuidado. E esse gesto, de certa forma, é direcionado até mesmo a Jesus Cristo. Ele mesmo nos fala que quando nós agimos desta maneira, nós estamos agindo na direção dele. Por isso, amado, por isso, amada, auxilie o teu próximo, auxilie o necessitado, auxilie aquela pessoa que precisa de ajuda. Não faça isso esperando receber algo em troca, mas faça isso como um gesto de cuidado, como um gesto de amor, como um gesto na direção do próprio Jesus Cristo. Amém. Nós iniciamos esse culto em nome do Deus que é Pai, aquele que cria a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, aquele que na cruz se entregou pelos nossos pecados e ali nos deu o perdão e a possibilidade da salvação e da vida eterna. E em nome do Espírito Santo, aquele que quer agir na nossa vida hoje e sempre. Amém. Nós queremos assim ter uma palavra de oração. Deus amado, obrigado por esse dia que tu nos dá. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e pelo teu amor demonstrado a nós a todo instante. Faz, ó Deus, também que nós possamos estender a mão ao nosso próximo e auxiliar aquele que precisa da nossa ajuda. Assim, ó Deus, nós colocamos também diante de Ti toda a situação que nós temos vivido com relação ao coronavírus. Nos últimos dias, os casos têm aumentado e, de certa forma, isso tem trazido a nós preocupação. Nós te pedimos, ó Deus, pela Tua misericórdia. Nós pedimos, Senhor, para que Tu possas estar agindo e resolvendo toda essa situação o mais breve possível. Sabemos, ó Deus, que Tu és todo-poderoso. Sabemos, ó Deus, que Tu tens o poder para agir e fazer toda essa situação mudar. E nós confiamos, ó Deus, na Tua providência. Assim também, Senhor, nós entregamos esse culto aos Teus cuidados e pedimos, nos ensina, fala conosco, nos faz entender qual é a Tua vontade para o nosso viver hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amados, mais uma vez nós queremos ver uma história e hoje quem conta a história para as nossas crianças é a tia Márcia, então que nós possamos acompanhar e também através desta história que nós possamos aprender da palavra de Deus. Vejamos. Olá, crianças! Eu sou a tia Márcia e hoje quero contar a história para vocês do bom samaritano. Pois é, crianças, um dia Jesus estava conversando com o homem da lei. Então o homem da lei perguntou: Jesus, como que a gente pode fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu para aquele homem, dizendo: Senhor, o que está escrito na Bíblia, o que você entender ali, é isso aí mesmo.
Então aquele homem da lei se lembrou que lá em Lucas estava escrito: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Jesus olhou para ele e disse: correta a sua resposta, é isso mesmo. Para nós ganhar a vida eterna, é nós fazermos isso. Então aquele homem da lei olhou para Jesus e disse para Jesus de novo: mas o que é o próximo? Então Jesus contou a seguinte história. Tinha um homem caminhando de Jerusalém a Jericó. Ia caminhando e de repente 2 ladrões abordaram ele, bateram nele e roubaram tudo que lhe pertencia. Então veio o sacerdote, ele foi indo, viu aquele homem caído ali, todo machucado, mas passou, seguiu em diante. E logo em seguida veio um levita. Esse levita também, ele olhou, passou e pensou: agora eu não tenho tempo para isso. E também pegou outro caminho e foi embora. Mas daí veio um samaritano. O samaritano, ele veio com seu animal, ele veio, chegou ali, ele viu aquele homem caído e prestou socorro. Ele olhou e viu que ele estava com muita dor, mas ele trouxe junto o vinho, também o seu azeite e também uma faixa para cuidar de todos os ferimentos dele. Então ele colocou aquele homem cheio de feridas em cima do seu animal e levou até a hospedaria. Chegando lá, ele conversou com o dono da hospedaria e pediu a ele para tomar conta deste homem, cuidar dele. Ele tinha apenas 2 moedas de prata e ele deu a ele e disse a ele: se não for suficiente, quando eu passar aqui de volta, eu te pago o restante. Então foi essa história que Jesus contou para esse homem da lei. Então Jesus perguntou para ele: para você, quem é o próximo nessa história? Então ele respondeu: foi o terceiro que ajudou aquele homem machucado. E assim também, crianças, eu espero que nós fizemos na nossa vida também, ajudamos o nosso próximo. E um forte abraço. Deus abençoe vocês. Amados, também nesse momento nós queremos nos achegar até a família Passing, essa família enlutada. Nós queremos aqui lembrar o seu ente querido que veio a falecer e também queremos, ó Pai, pedir para que Tu estejas ao lado dessa família que ainda passa, que ainda sofre pelo luto, que passa pelo vale da sombra da morte. Eu quero aqui então lembrar os dados. O seu Lorival Passing nasceu no dia 21/9/1947 em Tubarão, filho da dona Érica e do seu Evaldo. O seu Lorival casou-se com a dona Paula no dia 3/5/1969. E desse casamento eles tiveram então 3 filhos. O seu Lorival era agricultor, membro da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Fundos Aurora, e faleceu no dia 10 de maio em sua própria residência por volta das 4h30 da madrugada. O seu Lorival alcançou a idade de 72 anos, 9 meses e 20 dias e deixa enlutado a dona Paula, a esposa, 3 filhos, 2 noras, 2 irmãs, 1 cunhado, 8 netos, 2 bisnetos e demais parentes e amigos. Foi sepultado no dia 10/5, às 4h30, aqui no cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. E a família lembra e agradece a todos aqueles que se fizeram presentes naquele momento, também dando o seu apoio, dando o seu ombro para que essa família pudesse então passar por esse momento de luto. Nós assim queremos orar pela família Passing. Deus amado, nós queremos colocar a família Passing em Tuas mãos e pedimos, Senhor, que Tu estejas consolando e confortando o coração de cada um deles. Tu sabes, ó Deus, a dor pelo qual eles ainda passam diante da morte do seu Loro. Nós, ó Deus, pedimos para que Tu estejas amparando eles nesse momento
e que eles possam lembrar que Tu és o Deus verdadeiro, Tu és aquele também que pode nos dar a vida eterna, que eles possam confiar nessa certeza e nessa promessa. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amados, nós queremos ouvir um hino, assim também nos preparando para o momento da mensagem. Amados, dando continuidade à nossa série de pregações, onde nós falamos sobre o Pai Nosso. Hoje nós queremos falar sobre perdão. Certamente na tua vida, seja quando você ainda era criança e talvez não tinha tanta sabedoria, ou na tua adolescência, uma fase um pouco desafiadora e às vezes uma fase de rebeldia para alguns de nós, ou até mesmo agora na tua vida adulta já com mais maturidade, com mais sabedoria. Possa que em algum momento você tenha dito a seguinte frase: eu nunca vou te perdoar pelo que você fez para mim. Ou, isso não tem perdão. Amados, eu não sei se vocês percebem a gravidade de uma fala como essa. Pronunciar uma fala como esta é certamente um atestado de que eu não conheço, de que eu não reconheço a obra de Jesus Cristo na cruz em meu lugar. Quando nós oramos o Pai Nosso e dizemos, o versículo 12 do texto que nós sempre temos usado nos diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amados, se uma pessoa chega ao ponto de dizer isso não tem perdão, ou eu não vou te perdoar pelo que você fez para mim, é como se ela não entendesse o que essa parte do Pai Nosso está dizendo. É interessante observar que nesse trecho existem duas atitudes. Uma atitude é de pedir que os nossos pecados sejam perdoados. E a outra é de exercermos a atitude do perdoar. Amados, de uma forma resumida, eu quero compartilhar com vocês sobre estas duas atitudes. Começamos falando sobre o pedir perdão.
Muitas vezes nós dizemos pedir perdão é fácil. Na verdade, não é. Talvez pedir perdão seja uma das atitudes mais difíceis e mais complicadas da nossa vida. Porque no ato de pedir perdão está condicionado uma decisão. Uma decisão que nos envolve de uma maneira muito grande. Uma decisão que envolve a nossa personalidade. Para algumas pessoas, pedir perdão é um ato de fraqueza. Algumas pessoas imaginam que pedir perdão é um ato de fraqueza. Elas pensam que se eu pedir perdão, eu vou estar demonstrando que eu sou uma pessoa fraca. Eu vou estar me humilhando, ou eu vou estar me rebaixando, eu vou estar me colocando em uma posição inferior à pessoa para a qual eu peço perdão. Amados, é totalmente o contrário. A pessoa que pede perdão, a pessoa que tem a coragem e a capacidade, e eu vou acrescentar, a força de pedir perdão, ela está demonstrando uma transformação sem igual na sua vida. Como eu disse, nem sempre é fácil pedir perdão, porque é uma atitude que requer de nós um desprendimento muito grande, um altruísmo, uma honradez muito elevada. Mas o fato de pedir perdão, de forma alguma me coloca abaixo da pessoa. De forma alguma me coloca acima da pessoa. Mas o fato de eu pedir perdão demonstra para mim, para a pessoa e para aqueles que sabem do fato, a transformação de Jesus Cristo na minha vida. O fato de eu pedir perdão faz com que eu esteja dando um atestado de que sim, eu conheço e reconheço, e não somente isso, eu creio, confirmo e afirmo que a obra de Jesus Cristo na cruz é verdadeira e foi por mim. A diferença da pessoa que tem a capacidade de pedir perdão é a diferença da transformação que ocorreu no seu coração. Aquela pessoa compreendeu o grande amor de Deus por ela na cruz através de Jesus Cristo. Por isso ela sabe que pedir perdão é o certo a se fazer. Um bom exemplo a ser dado é você ter a capacidade de perdoar. Repito, um bom exemplo que eu e você podemos dar para as outras pessoas é a capacidade de você perdoar alguém. A capacidade de você demonstrar para aquela pessoa que a tua vida foi transformada. E de certa maneira você deseja que também a vida daquela pessoa possa ser transformada. Existem pessoas que não pedem perdão. Existem pessoas que carregam dentro de si mágoas, sentimentos de raiva, rancor e até mesmo ódio de outras pessoas. E estas pessoas muitas vezes não se dão a capacidade e o direito de pedir perdão. O que estas pessoas esquecem é que com essa atitude elas não estão prejudicando a outra pessoa. Na verdade, elas estão prejudicando a si mesmo. Certamente eu e você tenhamos vários motivos para pedir perdão a alguém. Certamente eu e você, em algum momento da nossa vida, causamos algo a alguém que ainda hoje não foi resolvido. Por isso, a hora de resolver é agora. Nós precisamos olhar para esse trecho do Pai Nosso, viver ele de verdade, para que nós tenhamos a possibilidade de pronunciar ele com tranquilidade no coração. Essa é a primeira atitude. O fato de você saber pedir perdão, o fato de você reconhecer que isso é algo que precisa ser feito. A segunda atitude que esse trecho do Pai Nosso nos ensina é sobre
o dar perdão. A primeira coisa que precisa ficar muito claro a nós é que de maneira alguma eu tenho o direito de não querer perdoar alguém. Eu diria, quem somos nós? Quem somos nós, eu, você, para dizer que eu não te perdoo? Ou o que você fez por mim não tem perdão? Jesus Cristo na cruz não teve essa atitude. Jesus Cristo na cruz não olhou para as pessoas e disse, não, o que vocês fizeram por mim, o que vocês fazem, não tem perdão, por isso eu não vou morrer. Não, ele disse, eu vou morrer no lugar de vocês, para que vocês tenham perdão. É interessante, um dos fatos mais marcantes para mim, daquele momento da crucificação, é quando Jesus fala para Deus dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava se referindo às pessoas ali, os soldados. Jesus diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes nós cometemos pecados e não sabemos o que estamos fazendo. Muitas vezes nós achamos que temos o direito de reter o perdão. E mais uma vez nós precisamos aprender. Nós não sabemos o que estamos fazendo quando não perdoamos alguém. Como já dito e repito mais uma vez, pedir perdão não é fácil. Perdoar também muitas vezes não é algo fácil. Requer de nós também um desprendimento, um altruísmo muito grande. Mas nós precisamos perdoar. Quando eu escolho não perdoar, eu estou trazendo para a minha vida a responsabilidade sobre aquela situação. A pessoa que pede perdão está disposta a resolver a situação, ela está disposta a resolver aquele problema. Mas se eu decido não perdoar, é como se eu estivesse afirmando, eu não quero resolver isso. Amados, deixa eu usar um exemplo. E vocês me conhecem porque eu às vezes uso uns exemplos um tanto quanto estranhos. Eu tenho essa característica. Mas eu diria assim, perdoar é como costurar uma ferida aberta. Quando você pede perdão, é como se você estivesse dizendo, eu quero costurar essa ferida, para que ela possa sarar. Mas se a outra pessoa diz, mas eu não vou lhe dar o perdão, é como se ela estivesse escolhendo deixar a ferida aberta. Amados, uma ferida que é costurada, logo sara. Mas uma ferida costurada deixa a sua marca. Assim é o perdão. A marca sempre fica, mas a ferida não mais incomoda. Não perdoar é deixar a ferida aberta. Uma ferida aberta até pode, dificilmente, mas até pode sarar. Mas antes de sarar, ela vai trazer várias e várias complicações. Uma ferida aberta certamente trará mais dor, mais sofrimento. E pode que lá na frente, por algum motivo, essa ferida não tenha mais como ser tratada. Essa ferida não tenha mais como ser costurada. Ela não tenha mais como ser cicatrizada. Amados, eu não posso. Amados, eu não devo deixar para perdoar amanhã. Se existe algo que precisa de perdão, se eu tenho que pedir perdão a alguém, se eu tenho que resolver algum conflito, algum problema, alguma dificuldade, não pode ser amanhã, precisa ser hoje. Lembro mais uma vez, o não perdoar é como uma ferida aberta. Ela somente traz mais problemas, mais prejuízos para a minha vida. Olhe sempre para a cruz. Ali Jesus Cristo deu o seu perdão para que nós pudéssemos também perdoar o nosso próximo. Ali ele deu para nós o exemplo de que o perdão é algo que precisa ser vivenciado, para que nós possamos, com tranquilidade, orar no Pai Nosso dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amados, que o perdão seja uma atitude sincera no nosso coração. Mais uma vez eu lembro, perdoar não é fácil, mas sem dúvida alguma é o melhor a ser feito. Perdoar é costurar a ferida. Ela vai deixar marca? Vai. Mas aquela ferida não mais vai doer. Aquela ferida não mais vai incomodar. Que Deus dê força para mim. Que Deus dê força para você. Que Deus dê força a todos nós. Para pedirmos perdão. Para perdoarmos. Para resolvermos as situações da nossa vida. Para vermos a nossa vida ser transformada. E principalmente, para termos o nosso coração limpo e tranquilo. Perdoe, seja perdoado. Lembre-se que Jesus Cristo já fez isso por você. Nem eu, nem você tem o direito de não perdoar alguém. Amém. Nós queremos orar, nós queremos falar com Deus. E eu convido você a ter um momento de silêncio. E nesse momento que você possa pedir perdão a Deus por aquilo que você tem cometido, por aquilo que você tem feito de errado. Que você possa reconhecer o teu erro a Deus. E depois desse tempo de silêncio, eu ainda quero encerrar a oração. Deus amado, nós reconhecemos que somos pecadores. Deus amado, nós reconhecemos que necessitamos do Teu perdão. E nós pedimos, ó Pai, nos perdoa. Assim como também, Senhor, nos dá a capacidade de pedir perdão e perdoar. Nos faz viver isso em nossa vida. Não nos deixa manter a ferida aberta, mas nos dá a capacidade de costurá-la, de fazer com que ela possa sarar. Assim, ó Deus, cuida da nossa vida. Senhor Deus amado, nós entregamos diante de Ti todas as pessoas que estão com Covid-19, todas as famílias que passam por esse momento. Também, ó Deus, nós entregamos a Ti todos os profissionais da saúde, pessoas que há muito tempo têm dedicado da sua vida, do seu talento, do seu dom, do seu tempo ao cuidado do próximo. Senhor Deus, dá força a estas pessoas. Deus amado, também nós Te pedimos, orienta e dá sabedoria aos nossos governantes, para que também eles possam cuidar da população da melhor maneira. Assim, ó Deus, entregamos a nossa vida toda aos Teus cuidados, sabendo que Tu estás do nosso lado, hoje e sempre. Perdoa os nossos pecados e nos dá a capacidade de perdoar aqueles que têm nos ofendido, aquele que tem nos magoado, aquele que tem ferido a nossa vida. Deus amado, cuida de nós. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amados, nós queremos encerrar esse momento recebendo a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante o seu rosto e nos dê a capacidade de perdoar e ser perdoados hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Deus lhe dê força para pedir perdão e perdoar. Um grande abraço.